Uma senhora, há algumas décadas atrás, foi assistir uma palestra do Divaldo na cidade de João Pessoa. A palestra foi muito legal, ela gostou muito e voltou para Salvador, onde ela morava. Só que no aeroporto de João Pessoa ela cruzou com o Divaldo. E ela aproveitou para conversar com o Divaldo sobre as explicações que o Divaldo havia dado na palestra. E ela disse: Divaldo, eu vou ser franca com você. Eu vivencio um romance com um famoso político da Bahia, casado, e eu já tive com ele 4 abortos. E eu, depois da sua palestra, entendo que eu preciso resolver isto comigo mesma. Como eu faço? E Divaldo disse a ela: olha, aproveitando a posição de destaque que o seu amante tem, peça para ele ajudar você a construir um orfanato e coloque lá 40 crianças. Ah, certo, então assim estarei reabilitada? Não perante aqueles 4 espíritos que foram abortados, mas você estará acrescentando um benefício à sua vida por 40 pequenos que vão ser bem acolhidos. Sabe por que eu contei isso? Porque eu queria falar de expiação. Espiar. Olha, espiar pode ser escrito com ES e com EX. Sabia, né? Quando eu me refiro a espiar com S, é o olhar furtivo. E quando eu me refiro com espiar com X, é identificar o meu erro do passado e retificá-lo, corrigi-lo. São 2 ações o espiar com X. É identificar o erro e corrigir esse erro. Então, pelo conto que eu apresentei há pouco, você teve oportunidade de notar que não necessariamente ela se reconciliou com os 4 espíritos que ela havia abortado. Porque isso já faz muitas décadas, né? Mas ela daria chance de 40 outros, então 10 vezes mais, de serem acolhidos. Ficou clara a ideia? Ou seja, ela voltou no seu erro e procurou reconduzir de forma diferente. Por que eu estou falando isso? Porque nós estamos no planeta de provas e expiações. Muito bem, a gente ouve de modo generalizado que é a transição do planeta desta condição de provas e expiações para regeneração e provas, porque não vão deixá-las de existir, que este é o momento. E é por isso que, inclusive, nós estamos vivendo a pandemia. Mas nós já tivemos outras 2 pandemias já dentro dessa condição de provas e expiações. Talvez elas não tiveram um impacto sobre a vida nossa da forma que essa está tendo, a agressividade com o que ela movimenta cada um de nós. Mas não necessariamente por conta dessa pandemia é que está havendo necessariamente a ruptura da prova e expiação para a evolução do regeneração. Isso é um conjunto de medidas que elas vêm. Se você pensar no trabalho de Francisco de Assis, ele já vinha para impulsionar o nosso progresso em direção a este momento. O trabalho de Jesus, pelo amor de Deus, não é? O trabalho da Madre Teresa, o trabalho de tanta gente, Chico Xavier, o Papa Bento XVI, não é? Quanta gente maravilhosa, do próprio Divaldo que falávamos há pouco, ele já vem trabalhando nessa alavanca para o planeta evoluir. Ou seja, não há data limite. Não existe uma data limite porque, olha, o futuro depende do presente. Então ninguém consegue prever o futuro. Ninguém consegue prever o futuro, porque depende da minha atitude no presente. E repare uma coisa, Edgar Armond, que foi um balaústre dentro da doutrina espírita, ele escreveu com muita sabedoria a existência de planetas Haddock. O que significa isso? Que o planeta Terra, na 3ª dimensão, é isso que a gente conhece. 3ª dimensão, altura, comprimento e largura. Mas o planeta tem, de acordo com Einstein, várias outras dimensões.
E entre a terceira e a quarta existem várias dimensões, acontecendo exatamente agora, no mesmo lugar e no mesmo tempo que eu estou vivendo na terceira dimensão. Você lembra daquela história do Chico, que ele tirou férias, as únicas férias da vida do Chico, e ele foi para a praia, e de repente ele estava andando na praia e olhou numa área de selva e viu uma tribo indígena. E ele disse para o Emmanuel: nossa, eu estou impressionado, eu não sabia que havia indígenas aqui ainda. E o Emmanuel disse a ele: não, Chico, estão numa outra dimensão. Então o Chico viu o que estava acontecendo numa outra dimensão. Ficou clara a ideia? Então, necessariamente, nós não vamos mudar de planeta. Nós vamos para uma outra dimensão no mesmo planeta. Porque as nossas energias são afins a esse planeta. O nosso magnetismo, ele se atrai a esse planeta, na condição evolutiva que nós estamos. Então, o que nós precisamos conhecer é que a cada segundo, aliás, a cada fração de segundo, nós estamos agindo. Porque nós pensamos sem parar. Até quando você medita e esvazia a sua mente, você está pensando nesse processo de esvaziar a sua mente. Então nós não cessamos nenhum instante de pensar, nem enquanto estamos dormindo, porque quem pensa é o espírito. Não paramos de pensar. Cada vez que a gente pensa nessas frações de segundo, ou nós vamos ter uma atitude, e mesmo em pensamento vai ser uma atitude, prudente ou imprudente. Se ela for prudente, ok, está tudo certo. Nós raciocinamos nas consequências, escolhemos o melhor para todos, eu fui uma pessoa altruísta, eu fui uma pessoa humilde e está tudo certo, legal. Agora, se eu fui imprudente, eu criei uma situação de impulso, eu criei uma posição de instinto e lancei isso no universo. E esse instinto meu não passou pelas vias da razão, da lógica, de medir a consequência do que eu faço, falo, penso ou não faço, ou não falo. Percebe? Então, se a atitude é imprudente, eu tenho que, num determinado momento, espiá-la, identificar essa medida imprudente que eu tomei, analisar por que eu fiz aquilo, e recuperar, reinstalar a prudência naquilo. Não necessariamente com aqueles que eu prejudiquei. Por isso que eu contei a historinha para vocês lá daquela senhora. Não necessariamente com aqueles 4 abortados. Mas com os 40 ela tentou se reabilitar. Ela fez uma mudança de nível dentro dela mesma. Porque ela construiu lá o orfanato. Então veja, ela ia ter que ainda passar por uma prova que era estar com esses 4 espíritos. Dar a eles a nova oportunidade de vida, seja através dela ou alguém da família dela, e ela cuidar, ela prover, percebe? Agora, isso era a prova. Quando nós voltamos no campo da expiação, que é o primeiro passo que nós estamos conversando, provas e expiações, esta expiação é para que eu ore e vigie, que eu preste atenção no que eu fiz. E se for uma medida imprudente, que eu procure reduzir o nível de impacto que ela criou em mim e nos outros, urgentemente. Por isso que é um planeta abençoado. Provas e expiações não é ruim. Não é porque o mal predomina. Porque nós fazemos o mal. Nós ainda habilitados no mal somos. Então, o mal há de haver, não porque nós estamos bonzinhos e o mal existe. Vai nos prejudicar. Nós somos patrocinadores desse mal. Então, não se preocupe se vai ter data limite, se nós vamos passar para regeneração amanhã ou depois. Procure nesse instante, que é onde você tem poder de começar a raciocinar antes de fazer, raciocinar antes de falar, raciocinar antes de pensar e medir as consequências do que você vai fazer. Se for imprudente, não faça. Se recuse a fazer. Mas eu vou perder dinheiro. Perca dinheiro, mas ganhe a vida. Eu vou perder uma oportunidade emocional. Melhor perder do que você arranjar uma encrenca para você e para os outros. Olha, nós precisamos, independente de qualquer mecanismo externo, organizar o nosso íntimo. A data limite devia ser nossa.
Eu vou me obrigar a fazer isso de modo disciplinado. Porque se não tiver disciplina, a gente não faz. Porque é a disciplina que vai nos organizar e vai fazer a gente repetir certo, repetir certo, repetir certo, até um dia que a gente faz espontaneamente o certo. Vamos fazer? Não se preocupe com aquilo que você não pode controlar. Mas se ocupe daquilo que você pode controlar, que é você mesmo. Até mais.